Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude a fortalecer a sua fé e que você possa usar o seu passado como um testemunho para glorificar a Cristo. Vou ler para vocês Atos 26, do versículo 4 ao versículo 18, que diz assim: Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz. Em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmão, essa passagem aqui de Atos, ela é sensacional. E ela nos traz um ensinamento muito importante, que é o tema da nossa mensagem de hoje: virando o jogo. Porque Paulo aqui está diante do rei Agripa, e ele tem a chance de se defender diante desse rei. E ele está se defendendo porque os judeus eles querem a cabeça de Paulo, eles querem matar Paulo a qualquer custo. Inclusive os judeus eles tentaram armar emboscadas para tentar matar Paulo, para que ele não tivesse nem oportunidade de chegar diante do rei. Mas aqui Paulo ele faz uma coisa que é interessante. Isso na verdade é o que ele faz ao longo de todo o livro de Atos. É uma tônica muito grande no ministério de Paulo. Porque Paulo ele teve um passado terrível. Ele foi assassino, ele perseguiu cristãos, ele matou muitos cristãos e ele era totalmente contra o nome de Jesus. Então Paulo tinha um passado tão terrível que ele teria todo o direito, se ele quisesse, de esconder esse passado, de não contar ele para as pessoas. Mas se ele fizesse isso, provavelmente o inimigo teria poder sobre a vida dele, para poder usar o passado dele para acusá-lo. E dessa forma tentar enfraquecer a fé dele e afastá-lo de Deus. Mas Paulo ele faz o contrário. Ele usa esse passado terrível como uma forma para glorificar a Cristo. Porque ele usa o passado dele, aqui a Agripa, ele dando testemunho desse passado. Ele testemunhando o passado dele diante do rei, e mostrando a obra que Cristo fez na vida dele, como que Cristo o encontrou e como ele transformou a vida dele. Dessa forma, Paulo tira o poder das mãos do inimigo e dá o poder para a mão de Jesus. É interessante que ele fala que os judeus eles sabiam do passado de Paulo e que os mesmos judeus que sabiam desse passado, eles não conseguiam aceitar essa transformação que Paulo teve. Então eles queriam matar Paulo a qualquer custo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas do seu passado não vão aceitar que você se tornou outra pessoa. Elas ainda vão enxergar aquele antigo eu que você era, porque os judeus ainda enxergavam Saulo, eles não enxergavam mais Paulo. Mas você não pode se deixar levar pela visão que essas pessoas têm. Porque quando você deixa de testemunhar, quando você deixa de usar o seu passado para glorificar Cristo, para que as pessoas vejam a obra que Cristo fez na sua vida, você, além de estar dando poder na mão do inimigo para ele tentar te acusar, você também está perdendo uma grande oportunidade de evangelizar. E aí, de certa forma, você está dando até o poder nas mãos das pessoas do seu passado, porque aí elas não podem ver o quanto Deus fez na sua vida. Então, irmão, o que eu te deixo de ensinamento nessa passagem é que você possa usar o seu passado, não importa o quão terrível ele seja, ou quão simples ele esteja, porque muitas vezes a gente nem tem um passado tão terrível, mas às vezes, porque se deu algo tão simples, a gente deixa de testemunhar.
Mas às vezes, meu irmão, o seu passado, por mais complexo ou mais simples que ele seja, às vezes é isso que falta para uma pessoa aceitar a Jesus e para que ela possa ser salva pelo Senhor. Que você possa tirar o poder das mãos do inimigo, para que ele não venha te acusar do passado, mas que você possa usar esse passado, dando poder na mão de Cristo, para que todos eles saibam o tamanho da obra que ele fez na sua vida. Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.